O Campeonato Carioca pode voltar já em maio, mas o Fluminense pode não voltar a jogar em maio. E como é que fica essa situação? Vou explicar isso daqui neste Giro de Notícias deste domingo de Páscoa. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Este daqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor, abordando tudo sobre o Fluminense. Hoje é dia 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa, quando deveríamos estar na final da Taça Rio, se eu não me engano, jogando a semifinal ou final da Taça Rio, mas não estamos jogando. Por quê? Porque o Campeonato Carioca está paralisado, graças à pandemia que fez com que as paralisações mundiais acontecessem. Com isso, o futebol também está paralisado, o Campeonato Carioca está paralisado, o Fluminense está paralisado, os jogadores estão de férias, porém, o Raiz Tricolor não está paralisado e nem o seu dedo aí para poder deixar um like e se inscrever aqui no canal. Dá o like aí, tô voltando a produzir conteúdo, peguei 2 dias aí de conteúdos que eu já tinha feito antes, tirei de folga, né? E agora voltando a trabalhar mais efetivamente. Vamos embora. Vou te explicar o que aconteceu aí para ter esse título, né? É uma possibilidade. O Fluminense pode ser, entre aspas, abandonar o Campeonato Carioca. Por quê? Segundo o Globoesporte.com, numa matéria da Paula Carvalho e do Thiago Lima, os dois dos repórteres que cobrem o Fluminense, a Ferg está montando um planejamento para voltar a jogar em maio, com portões fechados, obviamente. Já falei aqui várias vezes, acho que jogo com portão aberto, com capacidade liberada, talvez em 2021 a gente volte a ver isso como algo normal. Em 2020 acho praticamente impossível o jogo com portão aberto e capacidade padrão dos estádios. Já acho difícil o jogo com portão aberto, quanto mais capacidade padrão dos estádios. Mas enfim, a Ferg está querendo voltar ao Carioca já agora em maio, e tá consultando os clubes, né, para poder ter noção ali como que tá a situação e etc. Segundo a reportagem, só nessa semana, terça-feira e sexta-feira, teve reunião, já teve 2 reuniões, né, uma em cada dia, do presidente da Ferg, né, no caso da Ferg, com os presidentes dos clubes. Porém, um dos clubes, não quer dizer que seja o único, mas um dos clubes que está sendo resistente a toda essa pressa para voltar a jogar é o Fluminense. Por quê? Vamos lá, vamos para a explicação normal da situação. O Fluminense não é nem que ele está sendo contra, ele é quem está mais entrando em confronto com o resto dos clubes sobre essa questão. Principalmente porque, né, se o clube... Vamos pela questão humanitária primeiro, né? Você botar jogadores para atuarem no meio de uma pandemia, a chance, esses jogadores têm família, muitos deles moram com avós, têm os seus pais já de idade morando na mesma casa, né? Principalmente jogadores um pouco mais novos, que ainda não têm uma independência total da família, ou até não conseguiram conquistar tanto ainda financeiramente a ponto de dar uma boa casa, uma boa vida para a família, né? Para o pai e mãe, e ter a sua outra boa vida independente também. Então muitos seria meio que uma sacanagem colocar uma coisa que não é essencial, afinal de contas, toda essa comoção de paralisação e etc. Inclui a manutenção dos serviços essenciais e, convenhamos, futebol não é um dos serviços essenciais, cara. Assim, me desculpa, sua profissão não é um dos serviços essenciais. E aí, dentro disso, seria uma sacanagem colocar esses jogadores para poder treinar todo dia para CT e etc. e poder jogar também o campeonato. Bem, isso seria a questão humanitária, o risco para os jogadores, etc. Agora a questão de fato. Se o Fluminense aceita, beleza, Ferg, vamos entrar em campo, e há uma contaminação de um jogador seu, e aí isso vale para qualquer clube, dentro de um jogo, uma contaminação do Covid-19 de um jogador seu, e fica meio comprovado ali de que foi por causa da questão do trabalho, pode ter sanção para o Fluminense. Pode ter sanções. Então o que o Fluminense quer, segundo a reportagem do Globoesporte.com, é de que, assim, ele é favorável a voltar a jogar. O Fluminense sabe que precisa voltar a jogar, até porque precisa da grana da televisão e etc, de toda essa questão. Só que
não vale a pena olhar cegamente para esse dinheiro que vai entrar agora, essa volta do futebol, e esquecer do ponto de que, se não tivesse a liberação, a culpa cai toda sobre ele. Por isso que o Fluminense, segundo a matéria, comunicou à FERJ, a diretoria do Fluminense comunicou à FERJ que só aceitará voltar a jogar o estadual, né, que é o campeonato que estaria na sequência, se a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil, os governos estadual, né, o governador, e federal, né, na figura do presidente, a FIFA e a CBF, ou seja, olha quanta coisa autorizasse a volta das partidas de futebol. Só para ter noção, países mais desenvolvidos e que já estão no final ou pelo menos numa descendência, enquanto a gente aqui está na ascendência da questão dos casos, esses países já estão projetando futebol só para agosto, julho, num cenário muito realista. Até países que não viraram problemas seríssimos, já como por exemplo a Alemanha, né, não projeta futebol agora, e o Brasil está querendo voltar a jogar já. Então, o que o Fluminense está querendo, na verdade, eu falei de toda essa questão humanitária, mas na verdade é financeira, né? Está querendo se resguardar totalmente de, se der algum problema, meu amigo, o Ministério da Saúde, OMS, governo federal, governo estadual, presidente, governador, CBF, FERJ, enfim, Associação de Moradores de Laranjeiras, todo mundo permitiu que se jogasse. Então, numa dessa, o Fluminense estaria resguardado caso houvesse uma contaminação. Bem, no momento, CBF e Conmebol ainda não estão nem negociando nada para que se volte às competições deles, né? Conmebol pouco importa, que a gente já saiu da Sul-Americana, mas a CBF também não sinaliza nada acerca de início de Brasileirão ou volta de Copa do Brasil. A princípio, a Copa do Brasil só voltaria a ser disputada em junho, a princípio, né? A gente tem o jogo de volta com o Figueirense. Segundo ainda a reportagem, uma ótima reportagem do Thiago e da Paula, a FERJ tem feito consultas regularmente aos clubes e estaria elaborando um documento com alguns planos ali, tem até o nome do documento, né? Seria o documento de elementos preliminares do planejamento de retorno. Basicamente, o que tem nesse documento? Algumas diretrizes ali para você ter o tipo de como está sendo feita a questão de treinamento. Nessa semana, por exemplo, eles vão ter uma reunião com os médicos dos clubes para poder avaliar toda essa questão. Acompanhamento da rotina dos membros do departamento de futebol. Orientações corretivas, né, do tipo, se você mora com a sua avó, cara, tem como você alugar um outro apartamento aqui, ou ficar no CT, o CT do Fluminense não poderia ficar, né, mas, então, todo esse acompanhamento para a instrução das pessoas e a aquisição, esse é um ponto importante, de 600 testes para diagnosticar se há alguém contaminado. Eu não sei exatamente, mas acredito que 600 testes não seja suficiente para testar todos os times, mais as comissões técnicas. Que se a gente for parar para pensar, botar ali 20 jogadores, vamos botar na médiazinha, 20 jogadores por 12 times que ainda estão na disputa do Carioca, vai dar 10 vezes 20, né? Dá 200, não é isso? Isso, dá 200. São 3 e pouca da manhã, desculpa aí se eu errar a conta. Mas daria pouco mais de 200 e poucos testes, né, necessários. Só que tem comissão técnica, tem toda a parte burocrática da partida. Então, assim, também não é totalmente simples esse número de 600, não. E é até difícil de conseguir 600 testes. Porém, se conseguisse, seria mais uma tranquilidade para CBF, FIFA, OMS, governo federal, governo estadual, aprovarem a volta do Campeonato Carioca. E o Fluminense, o outro ponto, né, que ele está divergindo da FERJ, segundo a reportagem também, é de que essa questão dos testes seja gerido pelo poder público, o governo estadual ou o governo federal. Por quê? Principalmente o governo estadual, já que é campeonato carioca, né, o campeonato estadual. Por quê? Porque como isso é uma pandemia, isso é um problema generalizado e enfim, envolve muitas esferas,
A diretoria do Fluminense não acredita que isso é um problema para ser resolvido numa iniciativa privada, que é, por exemplo, a Ferj. A Ferj não é pública. Ela é uma empresa como o churrasquinho da esquina é também uma empresa privada. Então, nesse caso, a diretoria do Fluminense acredita que a melhor forma seria que isso fosse gerido, fosse uma questão, é o termo que eles usam, uma questão de ordem pública. Qual que é o fato neste momento? É que, para voltar o Carioca, provavelmente o Fluminense precisaria aceitar a volta. Acho que até os outros clubes não se arriscariam tanto, caso não tivesse o aval. Óbvio que a Organização Mundial da Saúde não vai pegar lá emitir uma notificação lá dizendo: autorizo a todos os fins aí para o mundo inteiro ver que ele está autorizando a Ferj. Óbvio que não, né? A Ferj é ter o Campeonato Carioca. Mas tendo o aval de algumas entidades que estão acima e que assumiriam o problema caso houvesse uma contaminação de algum jogador, provavelmente o Fluminense já deve aceitar. Fato é, eu acho quase impossível que se volte a jogar ainda em maio. Porque, vamos lembrar, querendo ou não, são 300, vamos botar aí, 300 profissionais, 350 profissionais envolvidos só dentro de campo, fora todos os dirigentes, etc. É muita gente envolvida, árbitro, equipe de transmissão, né? Porque se não tem público tem que ter transmissão, tem toda a questão da burocracia entre Flamengo e Globo. Eu acho bem difícil que o campeonato volte já em maio. Não, apesar de, repetindo aqui, queria muito que voltasse pensando exclusivamente no trabalho. Para o canal seria ótimo se voltasse o campeonato, mas eu realmente acredito que não volta ainda não. De qualquer forma, se vai voltar ou se não vai voltar, você vai ficar sabendo aqui no canal Raiz Tricolor, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!